Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso. E estamos, ó Pai, na Tua casa, para ser edificado pela Tua palavra viva e eficaz, Pai. Aqui está o Teu servo, o Teu ungido, Pai querido, a qual Tu chamaste, Tu escolheste, Pai querido, para realizar a Tua obra. Pedimos agora, Pai, encheio do Teu Espírito Santo. Usa o Teu servo, Pai, coloca essas palavras no lado do Teu servo e usa com poder e com autoridade, meu Deus querido, para que possamos ser edificados com a Tua palavra viva e eficaz, Pai. Usa o Teu servo, para a honra e glória do Teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Para o Senhor? Amém. Amém. Vamos então aproveitar que vocês estão de pé, já abrir nossas Bíblias. Aleluia. Vamos passar a semana, passou o dia. Eu às vezes dou aula, mas pregar eu não acostumo não, viu? Eu fico nervoso a cada vez que sobe aqui, porque é uma responsabilidade, né? O pastor sempre fala isso, mas que quando estamos aqui não é simplesmente uma aula que eu vou dar. A gente tem que falar o que Deus realmente quer falar pro povo. Isso é o que pesa na gente, né? Se acha que ai de nós se não falarmos o que Deus tem a dizer. Bom, o versículo-chave que eu quero usar como hoje, eu quero que você abra Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Quando eu era pequeno também ia para a escola dominical. Na escola dominical a gente aprende várias coisas. E uma delas tem a oração do Pai Nosso. A oração modelo de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus ensina-nos a orar. E diz assim, a partir do 9. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu quero que você leia comigo o 13, que diz assim, 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ok, versículo 13. Não nos deixe cair em tentação. Amém. Podeis tomar assento. Nessa hora, Jesus ensinando a oração modelo, fala: não nos deixe cair em tentação. Bom, na minha leitura diária, eu cheguei no livro de Lucas, né? E no livro de Lucas tem a tentação de Jesus. Jesus foi tentado, certo? A palavra de Deus fala que ele tudo foi tentado, sem pecado. E nesta oração, que é a oração modelo, ele diz: não os deixe cair em tentação. O que é cair em tentação? Jesus não fala para nos livrar da tentação, para nós não passarmos pela tentação. Ele fala: não nos deixe cair na tentação. Como é cair na tentação? Ceder à tentação. É necessário que ela venha para nós aproximarmos mais de Deus, para nós aprimorarmos a nossa fé. Mas então, quando ela vier, quais são as atitudes que nós devemos tomar? Como que é a nossa postura que devemos ter? Como que nós devemos lidar com ela? Ela vai vir. Como se todos os dias, todo dia nós temos as nossas lutas de cada dia. A cada dia, como vem a fome que precisamos comer, também vai vir a tentação que precisamos vencer. Então, essa tentação que vai vir a cada dia para nós, como nós vamos vencer a ela diariamente? Aqui eu separei alguns pontos. Bom, Jesus foi tentado. Paulo também ele falou em Romanos 7, 19. Ele falou: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, já fiz. É uma luta nossa constante. Vivemos neste mundo, vivemos rodeados pelo pecado. Nós, quando aceitamos a Cristo, nossas vestes já foram purificadas. Agora, estamos branquinhos, mas o nosso lado, o nosso redor está cheio de lamaçal. Temos que andar sem nos sujar. É uma luta constante. Temos que estar sempre
tomando cuidado para isso. Então, como que vamos lidar então com a tentação? Primeiro ponto que eu achei aqui é admitirmos que nós somos fracos. Reconhecemos que não conseguimos lidar com isso. Reconhecemos que as nossas fraquezas, que nós não conseguimos vencer por nossas próprias forças. Jesus mesmo falou, a carne é fraca. Os discípulos de Jesus, perto da sua crucificação, Jesus levou ele para orarem. Jesus queria que eles estavam orando junto com eles. Jesus queria que os discípulos estivessem orando com ele. Mas ele encontrou eles dormindo. E aí ele falou, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos reconhecer que nós não conseguir viver uma vida reta, conseguir viver uma vida sem pecado, conseguir viver uma vida que agrade a Deus com as nossas próprias forças. Já falei isso algumas vezes. Lembra da passagem que os discípulos pegaram o barquinho para atravessar para o outro lado? Os discípulos de Jesus, a maioria deles eram pescadores. Eles estavam acostumados com o barco, estavam acostumados com o mar. Eles sabiam remar. Jesus, qual que era a sua profissão? Ele era carpinteiro. Então, imaginando, então Jesus pode ficar dormindo aí, calminha aí, que a gente sabe lidar com a situação, a gente sabe lidar com o barco, a gente sabe como fazer para chegar do outro lado. Muitas vezes nós somos assim. Eu sei viver a minha vida, eu sei como fazer para dar certo, eu sei como viver a minha vida. Nós pensamos que conseguimos. Quando nós pensamos que nós conseguimos vencer o pecado, nós achamos que vamos vencer essa tentação. Eu lendo essa passagem, eu comecei a meditar. Muitas vezes, às vezes Jesus está dormindo na nossa vida. Pai, como assim Jesus está dormindo na nossa vida? Nós temos Ele, nós aceitamos a Ele, mas Ele não está ativo. Ele está lá, a gente reconheceu, mas Ele está quietinho, Ele não está atuando na nossa vida. Os discípulos só foram acordar Jesus quando viram que eles não conseguiam mais, quando não dava mais jeito. Falaram, Jesus, acorde, não se importa que nós nos afoguemos, nos acorde, nos acuda. E foi então que Jesus levantou e acalmou a tempestade. Primeiro ponto, reconhecemos que nós não conseguimos lidar com isso. Não conseguimos lidar com as nossas fraquezas, com as tentações por nossas próprias forças. Tá, somos fracos. Mas agora também outro ponto. Não podemos usar isso como desculpa. Às vezes nós pecamos. Ixi, pequei. Passa um dia, caramba, mesmo lugar, pequei de novo. Ah, mas é por causa que a carne é fraca. Não, Shoganai. Não fazemos a nossa fraqueza uma desculpa para nós cedermos à tentação. No nosso mundo, nós temos 3 inimigos. Nessa vida. Um é o mundo, o diabo e nós mesmos, a nossa carne. Várias vezes já foi falado sobre isso. O mundo, lá diz, em 1 João 5,4, para vencermos o mundo, qual que é que faz a gente vencer o mundo? 1 João capítulo 5, versículo 4. Para vencermos o mundo, esta é a vitória que vence o mundo. 1 João 5, 4. A vossa fé. Se tivermos fé no Filho de Deus, nós conseguimos vencer o mundo. Então, se nós estivermos andando junto com Cristo, vencemos o mundo. Beleza. Segundo inimigo, o diabo. Tiago 4, 7 diz: resisti e ele fugirá de vós. E ainda fala da armadura de Deus, Efésios 6, 11 e diante. Revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se você, outro ponto é que você tem que estar primeiro selado, tem que estar com a armadura. Se estivermos firmes com a palavra de Deus, estivermos com a nossa armadura completa, não temos que temer o inimigo. Ele vai vir, mas nós vamos ter como rebater a ele. Resiste a ele, que você vai conseguir vencer. Mas a nossa carne, 2 Timóteo 2, 22 fala: foge dos desejos da tua mocidade. E ainda 1 Coríntios 6, 8 fala: foge de toda prostituição, de toda lascívia. Foge.
Reconhecer que nós não conseguimos dar conta das nossas fraquezas sozinhos, não conseguimos resistir às tentações, às lutas, aos problemas que vão vir sobre a nossa vida, não conseguimos vencer sozinhos. Outro versículo que eu já li uma vez, mas eu quero que vocês abrissem, Mateus 26, versículo 41. Esse versículo foi lido quando estavam falando sobre a volta de Cristo. Que Jesus falou para você tomar cuidado, eu estou voltando, cuidado para não ser enganado. Ele fala, vigiai, vigiai. E o versículo 41 fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Há dois verbos no começo de ordem que Jesus deu aqui. Primeiro é e segundo, orar. Vigiar e orar. O que então pegamos desse vigiar e este orar? Eu pego assim, vigiar. Quem vigia? Quem vai vigiar? É nós. Orar. Quando oramos para quem? Para Deus. Algo que nós fazemos e o que entregamos nas mãos de Deus. Vigiar e orar. O que é a parte de orar? Orar é confiar em Deus. Nós sabemos que temos as lutas, sabemos que temos as provas, mas temos que ter a certeza que Ele estará cuidando de nós. Crer em Deus. O seu mandamento é este, que creiamos no seu Filho. Creia que Ele é poderoso para nos salvar. Creia que Ele é poderoso para nos resgatar. Creia que Ele já te deu uma vida eterna, que não importa o que você for passar por esta vida, você tem uma vida lá guardada. Ele tem a promessa para nós. Primeiro, crê no Senhor. Quando você ora, você entrega na mão de Deus, você está falando, Senhor, eu confio em você. Eu confio que o Senhor vai fazer a tua vontade. Eu confio que o Senhor vai me dar essa vitória. E não temer. Antes eu estava lendo no celular, não tem aquela Bíblia de aplicativo? Aquela Bíblia tem como você colocar a parte de cima dela. Daí você puxa, daí aparece o versículo de cada dia. E há 2 semanas atrás apareceu o versículo de Salmos, que fala, não temerei, Salmo 56, versículo 4, se você quiser anotar. Ele fala, eu confio no Senhor, não vou temer o que possa me fazer um simples mortal. Fala, nossa, não temerei o que possa me fazer um simples mortal. O que nós tememos? Se eu não fazer isso, a pessoa vai ficar de mal comigo. Se eu não fazer assim, eu não vou conseguir subir de cargo, não vou conseguir ter uma melhor posição. Eu lembro de Pedro e Tiago, que estavam pregando no templo, daí prenderam ele e falaram, não é para pregar mais. Prenderam, estavam reunindo, o anjo soltou, estava lá. Daí prendeu de novo, falando para você não pregar, por que você está pregando? Não importa obedecer a Deus, que é os homens. Eles não estavam preocupados com o que os homens poderiam fazer com eles. Mas às vezes nós nos preocupamos muito mais com as pessoas ao nosso derredor do que a vontade de Deus. Pensamos muito mais naquelas pessoas que estão à nossa volta, nos olhos delas, do que nos olhos de Deus. Não podemos temer por muitos outros versículos ainda falam sobre isso. Hebreus 13:6 fala, o Senhor me ajudará, não temerei o que me fará o homem. Não devemos temer. Aí se eu não assinar desse jeito, o chefe vai me dar comida. Tem várias histórias assim, né? Se eu não colocar aqui que o chefe trabalhou e na verdade não, ele vai ficar de mal comigo, porque eu não tenho mais serviço. Eu vou sair perdendo. A tentação nesse sentido, que nos leva a pecar. O que é a tentação? Tentação é algo que vai nos afastar de Deus. Uma prova que vem sobre nós, sim, vai ser uma tentação, por causa que através dessa prova, você vai decidir chegar mais perto de Deus, ou você vai se afastar de Deus. Tudo aquilo que te prova a sua fé, que vai testar a sua fé, para você vai ter a escolha de você chegar a Deus ou afastar dele, é uma tentação que você deve ter no seu dia a dia. Uma escolha que você fará no seu dia a dia. Não temer ao homem. Que é fácil temer ao homem.
a gente está vendo. Mas Deus a gente não vê. A gente acaba até esquecendo o nosso dia a dia. E a parte de orar, crer em Deus e não temer o que possa fazer o homem, confiar nele. Salmos 37:3 fala: confia no Senhor e faz o bem. Questão da tentação, o Senhor nos dá um consolo. É um versículo bem falado várias vezes na igreja. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Pode abrir, por favor? Primeira Coríntios 10. Quantos Romanos, Coríntios. 1 Coríntios 10, versículo 13, que disse: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Está difícil? A luta está difícil, as tentações são grandes, as provas são grandes, está difícil. Mas você pode suportar ela. Você não sabe o que eu estou passando, mas a Bíblia fala. Deus já disse, você só tem o que você consegue suportar. Não tem aquela, eu não consigo. Tem uns, eu já falei essa história também, mas tem aluno que fala, eu não consigo fazer essa conta. Aí eu falo, eu sei que você consegue essa daqui. Daí eu fico olhando com ele, ele vai fazendo. Depois, ajuda aqui com esse, isso. 7 mais 8, 15, pronto. Às vezes a gente olha e a gente acha que não consegue. Mas Deus, Ele sabe de você melhor do que você mesmo. Ele sabe que você consegue, Ele sabe que você não consegue. Você confia nele, você orou, você entregou nas mãos dele, você creu nele, você confia nele. Ele falou, você vai suportar. A prova que você está passando, você vai suportar. Eu estou te ajudando. Você confia nele, você entregou nas mãos dele. Você vai conseguir passar por cima. Crê nele. Ele fala, eu te darei também o escape. Ele dará o escape para que possais suportar. Orar, entregar nas mãos de Deus, confiar que Ele é poderoso para agir. Às vezes é difícil a gente confiar e entregar nas mãos de Deus. Uma vez eu perguntei, como que é entregar? Como que eu posso entregar alguma coisa nas mãos de Deus? Daí falou, vou entregar. Então, pega isso aqui. A pessoa falou, né? Eu fui pegar, né? Aí ele não soltava. Eu entreguei? Não. Entregar é você soltar. Largar, você não vai pensar mais naquilo. Tem coisas para nós que é impossível. Tem coisas que nós, com as nossas próprias forças, nós não conseguimos. E às vezes a gente tenta fazer. Tem problema que a gente vê, isso daqui não vai dar para mais, não é mais para mim, eu não consigo resolver mais esse problema. Pensa no advogado com papel. Você tem que resolver uma causa lá. Não sei, algum papel. Mas você não sabe mexer na justiça, você não sabe ir lá no juiz, você não sabe como escrever os papéis. O que você faz? Você pega os seus documentos, você leva no advogado. Então, tá aqui, eu preciso que faça isso e isso para mim. Daí você entrega na mão dele. Daí ele fala, beleza, quando ficar pronto eu te falo. Você entregou, você foi embora. Você esqueceu. Não é que você esqueceu completo, ele vai estar lá na sua mente. O problema vai existir ainda. Mas ele está resolvendo já. Quando você vai conversar com o colega, e aqueles problemas lá daquela pelada, como que aconteceu? Está nas mãos do advogado. Ele está resolvendo. Mesmas coisas são na nossa vida, os nossos problemas diários, com Deus. Nós não conseguimos mais. Então, entrega na mão dele. Ele vai resolver. Senhor, entrega nas suas mãos. Foi me perguntar uma vez, como você consegue ficar assim tão em paz? Nossa, o seu rosto você não demonstra assim tanta preocupação. O que acontece? Como que faz isso?
Entregar nas mãos de Deus. O problema sempre vai existir. Nós temos problemas no nosso dia a dia, nós temos angústias, nós temos coisas que nos causam, como fala, tristezas. Mas o melhor de tudo é que nós temos um Deus que possamos confiar, possamos entregar nas mãos dele, podemos confiar que ele está cuidando de nós. A criança, quando ela sai para o parque, ela vai e sai brincando, sai correndo sem ver nada. Mas de volta e meia, se você ficar observando, ela dá uma olhada para ver se a mãe dela está lá ainda. Enquanto ela souber que a mãe dela está olhando, ela está no mesmo local, ela não vai se preocupar mais, porque sabe que a mãe vai estar cuidando. Que depois disso a mãe vai levar para casa, vai dar de comer, vai ter um lugar para descansar. Confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Tantas são as passagens que o Senhor fala: entrega, eu cuido, eu tomo conta. Possamos entregar as nossas preocupações, nossos problemas na mão de Deus. E o outro ponto é o vigiar. Vigiar e orar para que não caís em tentação. Vigiar e orar. São 2 pontos. E o vigiar? O orar, como já falei, é você entregar a Deus. Você confia nele. Você entregou nas mãos dele. Ele vai fazer. Pronto. Mas não é só entregar. Muitas vezes tem gente que até ora. Ora, o Senhor te entrega nas mãos. Mas esquece do vigiar. Ficar alerta. O vigiar é algo que nós temos que fazer. Que já lemos 2 Timóteo 2:22. Ele fala: foge. Você foge do perigo. Mas para você fugir, você tem que ver. Você sabe que tem alguma. Tipo, o inimigo está vindo de lá. Você vai fugir para o outro lado, certo? Você está de olhos abertos. Quando você percebe que tem o perigo lá, você vai embora para o outro lado. Muito se fala aquela história do pregador que passava pela rua lá, que tinha sempre, acho que a prostituta lá. E cada dia que ele passou uma vez lá, ela mexeu com ele. Ele fala: o sangue de Jesus, sem poder repreender, ela foi embora. Beleza? Venceu a tentação. No outro dia, ele passou no mesmo local. O sangue de Jesus. No dia seguinte, o sangue. Depois, falou nada. Da próxima vez já caiu. Ele sabia que o perigo estava lá. Ele sabia que ia ser tentado de novo. Ele viu o perigo, mas fugiu? Não, foi para o mesmo lugar. Foi ver até a que ponto ele podia suportar. Não vigiou. Se você viu, você foge. O mundo, você com a sua fé, você vence. O diabo, quando você está firme com a armadura de Deus, você consegue rebater ele vai fugir. Mas a sua carne, as tentações, ele fala: foge, sai correndo, não chega perto. Cada um de nós sabemos a nossa fraqueza. Vamos falar várias vezes. Judas, a fraqueza dele era o dinheiro. Não foi só aquele momento que ele traiu de Jesus, que ele recebeu as 30 moedas de prata. Caramba, só por 30 ele vendeu? Mas não. Desde antes, se você for lendo, Judas era o tesoureiro do grupo. E já metia a mão lá, colocava no bolso. Ele já tinha essa fraqueza, já tinha essa tentação, já tinha esse defeito. Não cuidou, deu no que deu. Mesma coisa com Sansão. Já tinha um defeito, não cuidou, deu no que deu. Qual que é o nosso defeito? Qual que é a nossa fraqueza? Nós sabemos que o diabo anda em derredor, como leão bramando a quem possa tragar. Ele busca uma fresta. Eu já vi um comentário falando que o diabo é do tamanho que você dá para ele. A brechinha que você dá, ele entra. Por isso temos que ficar sempre atentos, vigilantes. O ser humano é bem influenciado. Bom, eu vejo isso por mim mesmo. Eu sou muito influenciado. Um amigo tinha um passarinho, eu queria um passarinho. Agora meu colega comprou um gatinho, eu quero um gatinho. Aí a gente é influenciado pelas pessoas que estão à nossa volta. Para você ver com as pessoas com que você conversa e o que você conversa com elas. O que as pessoas gostam dessa rodinha, daqui a pouco você vai começar a gostar. É interessante, Salmos 1:1, ele fala sobre isso. Esse foi um Salmos que eu decorei no começo. Logo quando eu era criança, né? O Davi também acho que já falou esses salmos aqui. Salmos 1:1.
Fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É só o versículo 1 que eu quero pegar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você parar para ver, se você for grifando na sua Bíblia, são 3 verbos aqui. Primeiro, bem-aventurado que não anda. Depois, nem se detém e nem se assenta. Você vê aqui a diferença. Primeiro, você está andando, você está caminhando. Tá? Ele pode ser andar para o outro lado e você anda para o outro lado. Depois você vai se deter, você vai ficar parado conversando com ele. Depois você vai se assentar e já vai ficar lá na rodinha. Qual que são as influências que tem nos afetado? As pessoas que nos rodeiam, qual que é a conversa que nós temos? Às vezes a gente só anda com a pessoa. Mas se não tomarmos cuidado, daqui a pouco a gente vai deter e daqui a pouco vai estar se assentando. E vamos cada vez ser influenciados. A conversa que vai tendo, o gosto que nós temos, tudo isso vai ser influenciados. Falamos bastante sobre a influência que o ser humano tem, que nós temos, o que nós damos. É que é influenza. Se você está perto da pessoa, pega. Na escola o que faz? Se a pessoa está com influenza, vai embora. Não fica não, por causa que o quê? Eu posso falar legal, mas se ali aqui ficar com influenza, às vezes essa fileira toda pega influenza e falta. Por causa que é uma coisa contagiante. O que tem nos contagiado? O que nos tem influenciado? Tem uma palavra aqui que fala que quando a tentação bate a porta, quem geralmente atende é a imaginação. Todo pecado começa aí, na imaginação. Tiago 13,14 fala: cada um é tentado quando atraído for pela sua própria concupiscência. Tiago 13,14. Você é tentado pela sua concupiscência, ou seja, pelo seu pensamento. Você não é tentado por Deus. 13,14 fala isso. Tiago 13,14. Diga, Deus ninguém tenta, mas cada um é tentado segundo a sua concupiscência. É o que vem na mente. O que vem na mente é o que vai estar em sua volta. É o que vai estar tendo influenciado você, que vai vir na sua mente. Se você anda no meio de um povo que fala mais sobre não sei, sobre as coisas que não convém te dizer, você vai daqui a pouco estar pensando sobre isso. A sua mente vai ser influenciada sobre isso. Tem várias historinhas sobre isso, sobre o que você pensa e a concepção do pecado. Uma que eu lembro agora é a historinha do camelo. Do deserto lá, o homem estava viajando, armou sua tenda. Estava frio, ele estava dentro. Daí o camelo colocou o focinho na tenda. Ele falou: está muito frio, deixa eu ficar aqui. Só meu nariz. Enfiou o focinho. O homem falou: não, vai embora. Depois de um tempo, o camelo falou: deixa eu colocar só até a minha orelha, está frio aqui fora. Então o homem falou: não, vai embora. O camelo colocou e enfiou a orelha até as patas da frente. E daqui a pouco o camelo estava inteiro dentro da cabana do homem. O homem falou: vai embora daqui, você só estava atrapalhando. O camelo expulsou o homem, chamou o seu bando e ficou lá dentro. O homem foi dormir lá fora. É o nosso pensamento começa com coisas pequenas. Quando ele está pequeno, você pode dar um soco na focinha do nariz do camelo, o camelo vai embora. Mas quando ele passa tempo, ele não espera. Se você não mandar ele embora, ele vai entrando, vai tomando conta do seu pensamento. E quando o seu pensamento está cheio disso, é a consumação do pecado, você cede à tentação. Então devemos cuidar quando ele ainda está pequeno, cortar o mal pela raiz.
Judas lá no começo devia já ter tratado do defeito que ele tinha. Sansão também já devia ter tratado, porque se não tratou foi ficando grande cada vez mais, ocupou sua mente e deu no que deu. Muitos crentes tratam a tentação levianamente, para verem até aonde podem ir sem cair. Tem a história da carruagem, né? O rei foi contratar carroceiro, não sei como fala, aquele cara que vive na carruagem. E perguntou, tinha 3 voluntários, o pastor já falou esse exemplo aqui uma vez. E perguntou para eles: a quanto de distância você consegue passar da ribanceira, que fala? Do penhasco sem cair com a carruagem? O primeiro falou: bom, eu consigo passar uns 50 centímetros de distância sem cair. O segundo: e você? Eu queria ser melhor, lógico. Eu consigo passar uns 10 centímetros sem cair. O terceiro: e você? Bom, sei quanto o senhor, mas eu passo o mais longe possível. O perigo é menor. Foi contratado, logicamente, foi o terceiro. Porque a gente tenta ver até onde que a gente consegue chegar. Porque a gente vai chegar cada vez mais perto do pecado, mais perto de cair. Quando você vê o pecado, você vê a tentação, foge, vai para o outro lado. Se entrou o biquinho, vai embora, vai embora. O passarinho passou por cima, chegou a nada, mas se ele colocar o primeiro galho, tira fora. Não caís em tentação, vigiai. Então, como que eu posso fazer então? Eu sou influenciado. Fala que o sentido, tipo o tato ou olfato, que fica mais perto do nosso cérebro é a visão. O que temos colocado perante os nossos olhos? O que nós temos deixado nos influenciar? Como podemos vencer então essa tentação? Há vários outros versículos que falam aqui, mas Filipenses 4:8. Bem falado, né? Tudo que é bom, que é amável, se há algum louvor, se há algum louvor nisto, pensar. Vamos lá abrir lá, Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. O que ocupa mais a nossa mente? O que temos pensado mais? O que deixamos de nós influenciar? São as coisas que nos levam para Deus? Ou as coisas que nos levam para longe de Deus? Eu estou gostando muito agora do exemplo do cachorrinho. Já falei, vocês já sabem. O cachorrinho que puxa para o mal, o cachorrinho que puxa para Deus. Qual que você alimenta mais? Qual que você deixa dar mais comida para ele? Um tempo atrás eu gostava muito de ver YouTube. Sabe aqueles videozinhos de YouTube? Curiosidade e tal. Eu chegava em casa, sentei, cansei, descansei. Aí pegava o celular, ia vendo. Era 5 minutos cada vídeo, 10 minutos cada vídeo. Mas assiste 10 vídeos pra você ver. 50 minutos foi embora. Comecei a trocar. Em vez de ler, vou começar a usar esse tempo para ler a Bíblia. Para que a gente faz isso? Por que a gente assiste televisão? Por que a gente assiste YouTube? Por que a gente escuta música? É para relaxar, para a gente tirar o estresse, para a gente desestressar. Para isso que a gente faz. Mas se você parar para pensar, se você for fazer, então põe em prática para você ver. Se você usar esse tempo, ao invés de você for ver uma televisão, ver um YouTube, ver alguma coisa, comece a ler a Bíblia, ora um pouquinho. O efeito é o mesmo, até melhor. É o mais coisa que você vai fazer. Qual que eu vou influenciar? É o cachorrinho que me puxa as coisas para longe de Deus, ou o cachorrinho que me puxa para perto de Deus?
O que tem ocupado a minha mente? Em Colossenses 3:1 fala: se já ressuscitasse com Cristo, buscais as coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses 3:5-8: fazei morrer a vossa natureza terrena, ocupa a mente com as coisas de Deus. Ocupai a sua mente com as coisas de Deus. O que temos ocupado a nossa mente? Se temos ocupado com as coisas do mundo, é mais propício a gente cair na tentação, porque a nossa mente está mais focada nisso. Isso daqui vai, quando os dois cachorrinhos for brigar, aquele lá está mais forte. Ele vai puxar para longe de Deus. Nossa vida é como um pêndulo. Para qual lado que ela vai pender? Para a salvação ou para a perdição? Buscais as coisas que são de cima. Gálatas 5:17: andai no Espírito e não satisfarei a vontade da carne. Andai no Espírito. Nos enchermos da presença de Deus, nos enchermos de Deus. Aquele versículo que Paulo fala: que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim, que Cristo vive em mim, que cada vez mais Cristo cresça e eu diminua. Tudo faz sentido, que nós não vivamos a nossa vida, mas que possamos cada vez ocupar nossa mente com as coisas de Deus. Quanto mais nós ocupamos nossa mente de Deus, mais de Deus nós vamos querer. Somos influenciados. Está difícil orar, está difícil ler a Bíblia, por causa que não temos o hábito. Quanto mais a gente, para isso, alguma coisa vai nos influenciar, mais a gente quer aquilo. Eu tenho um professor que ele anda de moto. Ele gosta de moto. Ele sempre fala, quando eu converso com ele, ele fala sobre isso. Cada vez que eu converso com ele, eu falo: eu quero uma moto. Aí ele não deixa. Eu quero uma moto. Mas quanto mais eu converso, mais dá vontade. Se eu fico um tempo sem falar sobre isso, a vontade é boa. Somos influenciados. O ser humano é um ser assim. Se você ver o grupo que você anda, as pessoas que você tem mais convivência com a sua conversa, normalmente vocês gostam da mesma coisa. Somos influenciados. O que você está deixando te influenciar? É uma escolha que você vai fazer. Se você vai mortificar a sua carne e vai se ocupar com as coisas de Deus, ou se não, você vai querer viver a sua vida como você acha que deve ser. Anda no Espírito e não satisfarei a vontade da carne. Possamos cada vez mais buscar as coisas de Deus. Quando você começa a ler, você forma um hábito. Que agora, quando eu chego em casa, normalmente a primeira coisa que eu faço, meu segundo andar, eu sento na escrivaninha, normalmente alguém está tomando banho. Enquanto isso, eu começo a ler. Leio 1, 2, 3 capítulos por vez. No começo, às vezes, é só um. Mas não importa, temos que formar o nosso hábito. Temos que deixar nos alimentar na nossa carne. Ontem falamos com os adolescentes lá sobre o pão da vida. Devemos nos alimentar a cada dia. Falando nisso, Jesus foi tentado também. Nós falamos sobre isso ontem. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Fala sobre a tentação de Jesus. Primeira tentação de Jesus, Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando eu li essa daqui, eu parei uma vez nesse versículo. Versículo 2: por 40 dias foi tentado pelo diabo. Por 40 dias foi tentado pelo diabo. Depois disso teve fome, e daí começa a dizer o que o diabo falou com ele. Mas não foi só nessas últimas 3 tentações. A Bíblia fala: por 40 dias ele foi tentado. Era todo dia. A cada dia o diabo vinha e tentava Cristo. Está escrito: a cada dia foi tentado pelo diabo. A nossa vida é uma constante luta. Por quê? O inimigo está preocupado em tirar você da presença de Deus, em te afastar da presença de Deus. Nós falamos muito sobre isso. Ele não está preocupado com as pessoas que estão lá fora. Ele está preocupado com você. Tanto Deus quanto o inimigo, ele está preocupado com você. Deus está preocupado em te salvar, e o inimigo está preocupado em te tirar da presença de Deus.
Então ele está sempre ao seu redor, colocando tentações, colocando provas para te afastar de Deus. Isso é a cada dia. Nesses 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo. E, deixa eu seguir aqui, que fala Jesus, versículo 3, né? Disse o diabo, um pouquinho antes só: naquele dia não comeu coisa alguma, e terminados, ele teve fome. Jesus estava com fome. É 40 dias, viu? Não é fome. É fome mesmo. 40 dias sem comer nada. E quando a carne estava mais fraca, disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz essa pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus rebateu aqui com uma mensagem na sua mente? Não, com a palavra de Deus. Mas está escrito isso? Deuteronômio 8:3. Se você quiser, pode anotar e ver. O que está escrito em Deuteronômio 8:3? Esse pão da vida, Jesus fala que você deve comer dele. É a cada dia, certo? Todo dia você tem fome. Todo dia você tem que comer de novo. Todo dia nós temos as nossas tentações. Todos os dias nós temos que vencer a ela. A nossa luta é contínua. Porque nós não somos deste mundo. Nós não estamos em casa. A nossa casa não é aqui. Ele falou: eu vou lhes preparar um lugar. Na casa de meu pai há muita morada. Lá é a nossa casa. A gente está de passagem aqui. Então, enquanto estivermos aqui, temos que lutar, temos que perseverar, temos que guerrear a nossa batalha do dia a dia. Jesus usou aqui a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3, se você ver, vai estar escrito igualzinho. E depois, de novo, ele levou para um alto monte. E falou: se você me adorar, eu vou te dar todas as riquezas do mundo. Tal. Versículo 8, Jesus respondendo: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. De novo, está escrito. Não foi ele que repreendeu. Está escrito. Usou a palavra. Ué, onde está escrito isso? Deuteronômio 6:13. Vê o que está escrito lá. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu comecei a achar alguma coisa interessante nesses versículos aqui. E depois, o diabo levou ele para Jerusalém e falou: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, pois está escrito. Ele também usa, pois está escrito: mandarás os seus anjos acerca de ti, que te guardem, que sustente com a tua mão, para que não tropecem ao teu pé em pedra, em alguma pedra. Está escrito isso na Bíblia? Salmos 91:11. Se você for ver, nossa, tá certo então. Mas não. E Jesus, quando ele reeditou, ele falou, respondeu Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16 aqui. Olha, interessante que Jesus usou sempre Deuteronômio para repreender. Quando o diabo foi tentar ele, usou o versículo, ele usou Salmos. Eu conversando com ele sobre isso. Ele era o anjo da música, né? Ele gosta de Salmos. Às vezes, o que ele faz? Ele te levanta, fala, você vai vencer. Salmos tem bastante mensagem assim. Você vai conseguir, você vai para frente. Ele levanta para te baixar lá para baixo. Quando fomos estudar, quando fomos praticar, às vezes há aqueles que buscam sempre aquela palavra gostosa para se ouvir, né? Qual que é a palavra de vitória? De vitória? É vitória, a palavra de Deus está escrito, vai ser assim. Mas não é só isso. Jesus gostava da doutrina. Deuteronômio, só usou Deuteronômio aqui. Qual que são as mensagens que também temos ouvido? Qual que são as influências que temos deixado nos influenciar? Para podermos rebater a Ele, precisamos estar cientes, sabe? Conhecer a palavra.
Revestir-vos de toda a armadura de Deus é conhecer a palavra. Eu conheço a palavra e tal. Tiago 1:22. Sede praticantes da palavra, não somente ouvintes. Conversando com os adolescentes, nós também falamos. O que é então comer o pão da vida? Está escrito, você tem que comer o pão, comer para ter a vida eterna. O que é comer? Até foi lembrado. Ué, o pão é a palavra que sai da boca de Deus. Você vai comer, você vai ingerir, isso aí vai fazer parte de você. Você não vai só mastigar e jogar fora, como fala o crente chiclete, né? Ele vai, mastiga e joga fora. Devemos comer e praticar isso na nossa vida. Estar vigiantes. Ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Para não sermos influenciados. Quanto mais longe vamos estar do que nos faz pecar. Como podemos vencer a tentação? Se for do mundo, com a nossa fé. Se for o inimigo, revestido de toda a armadura de Deus, buscando a palavra, você vai vencer a ele. Se for a sua carne, foge, sai longe, deixa ela lá longe, você consegue vencer. Vigiai e orai. Estais atentos. Entrega na mão de Deus, confia em ele. Toda tentação, toda luta que vier, você entregou, se você está confiando nele, está revestido da armadura de Deus, está fugindo do que te faz pecar, você vai vencer, porque ele está escrito que ele falou, não vou te dar além do que você possa suportar. Como nós temos alimentado a nossa alma, como nós temos vivido a nossa vida, temos comido durante a semana? Temos treinado durante a semana? No final fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória, é Cristo que nos dá a vitória. É através dele que podemos vencer. Nós com nossas próprias forças não conseguimos. Não conseguimos. Não adianta você falar, eu consigo, eu sou forte. O homem mais forte, o homem mais sábio, o homem mais corajoso, Sansão, Salomão e Davi, todos eles pecaram. Você não é nem tão forte, nem tão sábio, nem tão corajoso. Você acha que vai sair melhor que eles? Possamos confiar nós em Deus, deixar Ele crescer em nossa vida, deixar Ele comandar a nossa vida. Muitas vezes falam, caramba, está difícil, eu caio toda vez no mesmo pecado, faço sempre os mesmos erros. Aí você pergunta, quanto tempo você orou hoje? Qual foi a passagem que você leu hoje? Tem buscado você estar mais perto de Deus? Às vezes a gente não sabe porque a nossa vida não vai para frente, porque a gente não cresce espiritualmente, porque parece que está tudo tão frio. Mas a nossa vida diária, como que ela está? Temos buscado estar mais perto de Deus? O Jorge falou semana passada que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é uma busca contínua. Nós estamos numa esteira. Se nós não chegarmos, corremos para chegar perto de Deus, elas automaticamente estamos indo para trás. Possamos nós buscar estar mais perto de Deus. Como busco estar mais perto de Deus? Leia a palavra. Deus fala comigo. Ele já falou, vai procurar ler. Às vezes é difícil. Mas ele fala, mortifica o velho homem. Eu vim para te salvar, eu quero te salvar, eu quis te salvar. Você é salvo agora? Vem mais perto de mim, eu quero que você me conheça mais. Volta lá no comecinho. Eu acho tão interessante que a maioria das mensagens chegam sempre ao mesmo ponto. Quando Deus fez o homem, Ele queria ter um relacionamento com o homem. Ele queria ter uma comunhão com o homem. Por isso que Ele tanto visitava Adão toda vez, né, para conversar com ele. O homem pecou, se afastou de Deus. Deus queria ter novamente um relacionamento com o homem. Então enviou seu Filho Jesus para que através do seu sacrifício na cruz nós possamos ficar novamente. Temos acesso a Deus. Temos acesso a Deus agora. O véu do tempo já está rasgado. Ele quer que você conheça Ele mais e mais. Quando Jesus voltar, nós vamos para a eternidade, vai começar um novo céu, nova terra. Nós fala que nós vamos ter um corpo glorificado. Nós só devemos entender as coisas, mas nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus.
Deus quer que você conheça Ele. Quanto mais você conhece Ele, mais você vai querer saber mais dele. Mais maravilhoso você vai saber que Ele é. Mais poderoso você vai saber que Ele é. Mais do que Ele tem para te dar, você vai saber que Ele tem. Às vezes a gente se acomoda. Fui salvo. Beleza. Mas Ele quer muito mais. E não é só no âmbito aqui material, mas no âmbito espiritual. Ele quer que você tenha cada vez mais relacionamento com Ele. Viver a sua vida como não fosse sua, como fosse dele. Você já morreu para você, lembra? Senhor, Tu és meu Senhor e Salvador. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você não é mais seu. Traga Jesus para todos os momentos e relacionamentos da sua vida. Com Cristo tudo é mais fácil. Sério, tudo é mais fácil. Até a briga de casal se resolve quando você está crente. No caso, se os dois for, a palavra fala, você não pode dormir, o sol não pode se pôr sobre a sua ilha. Então antes de dormir você tem que fazer as pazes. Falar, tem gente que fazer as pazes. Que daí a pessoa até é obrigada a fazer as pazes. Jesus, Ele deve ser o centro de tudo. Não é mais a sua vida, poxa. É a vida de Deus. Você tenta viver, não dá certo. Porque é você que está tentando viver. Quando nós deixamos Jesus guiar a nossa vida, Ele comandar nossos passos, nós sabemos viver a vida que Ele vai querer para nós. Nós vamos poder ter aquela vida em abundância. Ele falou, em mim vocês tereis vida e vida em abundância. Mas é em mim. Não é só o fato de conhecer Ele ou não. Você tem que estar em mim. Possamos então nós entregarmos nossas vidas a eles. Fugimos da tentação, revestimos da armadura de Deus, fortificar nossa fé tudo através da palavra. Tudo começa aqui, através da palavra, a gente nos deixar ser influenciado pela palavra, para possamos resistir no dia mau. Possamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, eu quero cada vez estar mais perto de Ti. É difícil, mas eu quero conhecer a Tua palavra. Me dá um tempo, me ajuda a ter um tempo de qualidade contigo. Tempo de qualidade. Ele fala, entra no seu quarto, fecha a sua porta, desliga o celular se for no dia de hoje, e tenha um tempo a sós comigo. Fala comigo, leia a minha palavra. Mas dica que eu estou dando para os adolescentes geralmente. Como você lê a Bíblia? Eu leio a Bíblia, vejo a passagem que, tipo, o título aqui, né? Outras atividades são muitas. Se for interessante, eu leio. Beleza, pode ler assim também. Importante você ler. Mas, se você não tem o hábito de ler, comece com o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. São histórias que o que Jesus fez para a sua vida. O centro da nossa vida é Cristo. Então vamos aprender com Ele. Mateus, ele escreveu para os judeus. Então você vai ver sempre que Mateus ele puxa sempre as profecias. Isso aconteceu para que se cumprisse. Isso aconteceu para se cumprisse. Isso aconteceu para se cumprisse. Porque Mateus estava focado em falar que Jesus é o Messias prometido. Você vai ver, de novo, para que se cumprisse. Então tudo que estava falando sobre o Messias está lá em Mateus. Marcos é um livro rápido. Ele sempre fala, ele começa, ele escreve para os romanos, vai rapidez. Em Marcos, Jesus não nasce, ele já começa sendo batizado por João. E Lucas é aquele detalhista, que vai conforme, primeiro aconteceu assim, no ano do rei tal. Bem detalhista, ele era médico, pesquisou certinho e escreveu o seu livro. Se você é aquele detalhista que quer saber de tudo, começa com Lucas. E João é o discípulo amado, aquele que estava mais próximo de Jesus. Uma dica, se você não tem o hábito, se você tem o hábito, então continua com o qual você está fazendo. Mas o importante é nós começarmos, deixarmos influenciados pela palavra de Deus. Troca um pouquinho da televisão, troca um pouquinho do YouTube, troca um pouquinho da internet, pela uma leitura da Bíblia. Não temos tempo, verdade, a nossa vida é corrida. Mas se você tirar a televisão da sua casa, você vai ver que isso vai aparecer tempo. Fala, e agora, o que eu faço? Possamos nós deixarmos influenciados por Cristo, deixar nossa mente ocupada com as coisas de cima. Então vamos conseguir vencer a tentação, porque vamos estar longe dela. Quando você vê a tentação, vai ser mais fácil você fugir, porque a sua mente está com as coisas de Deus. Você quer as coisas de Deus, você não vai querer as coisas do mundo.
Se a sua mente não estiver cheia das coisas de Deus, quando você vê a tentação, você vai começar a chegar perto dela. Porque a sua mente está sendo influenciada por isso. O que temos deixado nos influenciar? Que possamos pedir a Deus: Senhor, me ajude a te buscar mais. Fala, me dá fome e sede pela tua palavra. Comece a ler. Comece a praticar. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Tiago 1:22. Sede praticantes, não somente ouvintes. Que isso que muda a nossa vida. Quando tomamos prática, quando comemos, quando digerimos o que nos é dado. Amém? Amém. Esta é a palavra de hoje. Que o Senhor possa nos dar a vitória de cada dia. Em nome de Jesus. Amém.